Queria agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado pela contribuição. Também o Elecotrices Facundia, que se tornou membro do canal. Muito bem-vindo. Fazer a pergunta... Também a Cláudia B. renovou seu status de membro. O Jesus Era Humano mandou o super sticker. Muito obrigado. Bárbara Richard mandou seu super chat aqui pra gente. Reflexão Sempre também mandou super sticker, contribuindo com a gente. A Edna Costa mandou o super chat. Muito obrigado. A Lenise Arneiro Teixeira mandou super chat. Edna Castro de novo. Muito obrigado pela contribuição. Bárbara Richard comentou o seguinte: tenho medo de cidadão de bem da esquerda, lei e ordem. É isso aí. Cristiane Rocha também mandou um superchat. PCO, parabéns pelo trabalho incansável e combativo. Vida longa ao PCO. Muito obrigado pelo superchat. Andréa Teles mandou a seguinte pergunta e o superchat também agradecer ela. Rui, por gentileza, Brasil gigante com diversidades de politização de sociedade. Tem cidade que se isola de política. Canais de YouTube prestam um ótimo papel, mas com milhares de fake news plantadas toda live e caem em todas. Como combater essa louca divisão? A ideia, né, de que a gente possa combater a imprensa burguesa simplesmente com uma opinião é uma ilusão. A maioria do povo, quer dizer, a maioria da classe trabalhadora, só tem força se ela estiver organizada. Organizada, ela tem o poder de combater isso daí, né? Por exemplo, no Brasil, nós vivemos um período em que os sindicatos estavam muito mobilizados, é o período da criação da CUT. Eu trabalhei nessa época na CUT e nos sindicatos, né? Sindicatos que eram novas direções sindicais, e uma das tendências mais importantes do movimento sindical naquele momento era a tendência a desenvolver uma imprensa sindical forte, né? O sindicato dos bancários, que era da CUT, um sindicato mais moderado, né? Mas era da CUT, tinha uma imprensa diária. O sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo tinha uma imprensa diária. O sindicato no qual eu trabalhava como jornalista tinha uma imprensa diária que nós fazíamos lá. Quer dizer, havia toda uma tendência a desenvolver, né, formas de comunicação própria dos trabalhadores e com os trabalhadores sobre a base da organização sindical que estava se criando, que era uma organização sindical nova. A imprensa, a minha experiência, que vou até usar a minha experiência como argumento, né, poderia usar outros casos que são muito conhecidos, é que se você tem uma organização e você tem uma imprensa como parte dessa organização, a sua influência sobre os trabalhadores é uma influência muito grande. A imprensa diária do sindicato tratava não só de problemas sindicais, mas de política também. Nós denunciamos, eu me lembro, na imprensa sindical, o acordo que foi feito no colégio eleitoral, que levou à eleição do Tancredo Neves. Nós mostramos que isso daí era um acordo contra os trabalhadores. E isso tinha influência, era uma influência crescente, né? Mas era uma influência que vinha não simplesmente do fato de que você tinha uma imprensa, mas que existia uma organização sindical. Que os setores mais importantes da categoria, os mais esclarecidos, os mais ativos, estavam se organizando em torno do sindicato, né? E esses sindicatos muito ativos, eles funcionavam já praticamente como um partido político, quase. Então havia uma luta política muito intensa dentro das categorias e se notava que a imprensa burguesa ela não conseguia, digamos assim, sufocar a influência do sindicalismo. Isso era muito claro. Os trabalhadores todos eram muito interessados nessa imprensa sindical.
acompanhavam, mandavam denúncias das fábricas, faziam comentários, etc. e tal. O boletim era distribuído em todas as fábricas, a categoria naquele momento tinha cerca de 70 mil trabalhadores, né? Havia um esforço muito grande da diretoria do sindicato de fazer essas posições chegarem, e quando se tratava de problemas imediatos da vida do trabalhador, aí então os patrões não tinham, a influência dos patrões era zero, né? Nós fizemos uma campanha a partir da imprensa, né, principalmente, mas também os diretores sindicatos, tudo, naquele momento pelo reajuste trimestral. O reajuste era semestral, né, a inflação era muito alta naquele momento, e nós começamos a reivindicar o reajuste trimestral dos salários. E com a campanha do reajuste trimestral, começaram a acontecer greves. E nós retratávamos todas essas greves no boletim, nós chegamos a ter mais de 200 greves na categoria, simplesmente pela influência da disseminação do exemplo na imprensa sindical daqueles lugares que tinham parado. Né? Tinha a fábrica que parava, ligava para o sindicato e falava, olha, nós estamos parados aqui pelo reajuste trimestral, os diretores do sindicato iam lá para ajudar a organizar a greve. Quer dizer, é possível combater a imprensa burguesa, né? Mas é preciso organização. Veja o caso do PCO, por exemplo. O PCO é uma organização, não é uma organização enorme, mas é uma organização que agrupa aí um certo número de pessoas, já relativamente amplo. Dentro do PCO, a influência das nossas ideias é muito grande. Quer dizer, as pessoas estão organizadas aqui, cria-se aí um âmbito de luta política. Se você tiver partidos muito grandes que travem essa luta, porque a esquerda, logicamente, não faz isso daí. A esquerda, ora, concorda com a imprensa capitalista, é uma confusão, né? Mas se você tiver um partido muito grande, você vai ter uma reação muito grande à imprensa capitalista. Agora, acreditar que as pessoas vão se subtrair à influência da imprensa capitalista sem nenhuma organização já é aí uma utopia, uma fantasia. Não vai acontecer de fato isso daí. Próxima pergunta, Rui, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do Pelé, que acabou que não deu tempo de você falar na semana passada, e pelo jeito também não deu hoje, mas eu queria fazer uma pergunta específica aqui sobre o caso. Deixa eu só encontrar a pergunta aqui, que é a seguinte. Qual a importância do Pelé para o Brasil e a classe operária? A esquerda ataca o Pelé com vários argumentos bestas. Por que essa esquerda não valoriza a importância dele e do futebol brasileiro? Bom, eu acho que a esquerda pequeno-burguesa, nesse ponto, ela mostra aí de maneira mais intensa a sua fisionomia de classe social. O futebol é o esporte do povo, né? O povo gosta de futebol, é um esporte que desperta paixões muito grandes na população, e dentro das classes altas existe um snobismo, né? Quer dizer, eu vou gostar de futebol e tal. Esse fenômeno ele foi agravado porque, historicamente, vários setores de classe média, e a direita também, aqui é muito importante destacar essa questão. Todo mundo acha que a posição de que o futebol é o ópio do povo é uma posição da esquerda. Não é, né? Essa posição ela é comum a setores de direita, que acham que o povo é uma massa bruta, né? Veja se tem que ser tratado aí
com brutalidade. Veja-se a questão da vacina, né, que o pessoal chegou a falar que a pessoa é ignorante, quer dizer, só falta puxar o chicote e dar chicotada no povo para ele obedecer, né? Existe a ideia em todas as classes sociais, nas classes sociais mais altas, de que isso daí, o futebol é o ópio do povo. O povo é enganado. A direita e a burguesia, como é uma classe social mais pragmática, né? Ela segue os seus interesses sociais sem nenhum tipo de consideração para nenhum princípio. Ela manipula o futebol porque ela justamente acha que é o ópio do povo, que é um instrumento de manipulação. Mas, na verdade, a burguesia manipula tudo. Manipula toda a cultura também. Não existe uma cultura que é libertária num sistema capitalista, não sei, como exceção, como oposição ao sistema. Então, isso daí é uma parte do preconceito. É um preconceito de classe, né? Esse preconceito ele começa a se agravar na esquerda por algumas atitudes que são incoerentes, né? Por exemplo, um dos motivos pelos quais a esquerda pequeno-burguesa hoje repudia de uma maneira ainda mais intensa o futebol é porque o futebol é um ambiente onde o povo se mostra tal como ele é. Você vai no estádio de futebol, o pessoal fala palavrão, xinga o juiz. É uma coisa popular, né? Uma coisa natural popular. Agora, vocês imaginem, por exemplo, essa esquerda identitária que quer controlar o que as pessoas vão falar dentro de um campo de futebol, com a torcida falando lá todo tipo de palavrão, xingando, extravasando, etc. e tal. Para a esquerda identitária deve ser um espetáculo assim, escatológico, né? A única coisa que eles não se dão conta é que não dá para você exigir do povo aí uma etiqueta de jantar da alta burguesia, né? O povo não é bem tratado nesse sentido. A educação popular ela é desconsiderada pelas classes dominantes e, portanto, essa é a realidade, né? O povo se manifesta espontaneamente, fala palavrão, pensa, tem preconceitos contra determinadas coisas, né? Por exemplo, a esquerda ela protesta muito contra o fato de que tem muita ofensa que envolve os homossexuais e coisa e tal. Bom, essa é simplesmente uma desconsideração de pequenos burgueses mimados, almofadinhas, contra o povo. O povo é o que é, né? O povo não pode ser enquadrado num figurino defendido aí por um grupo, inclusive, pequeno de garotos que foram criados em apartamento aí e tudo mais. E que também ninguém sabe se eles são assim também, tão bem educados e tal. Eu suspeito que a maior parte disso daí é pura hipocrisia, né? Bom, aí acontece o quê? Acontece que o futebol, dada a sua importância, o futebol tem uma importância muito grande do ponto de vista cultural, do ponto de vista popular, né? O futebol é o esporte mais popular do planeta Terra. É uma coisa avassaladora em comparação com qualquer outro esporte. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é o espetáculo mais assistido. A final da Copa do Mundo chega a ter mais de 2 bilhões de espectadores. É uma coisa gigantesca. É óbvio que uma coisa desse tamanho, desse volume, não pode ser uma coisa que foi criada artificialmente pela burguesia. Tem que vir de uma emoção, né? Uma causa profunda entre os setores populares, né?
As causas, inclusive, você vê que a esquerda não procura entender, né? Por que o esporte o futebol é o esporte do povo e, sei lá, vamos supor, o rugby é o esporte de uma aristocracia? É pela qualidade do esporte. Futebol, em primeiro lugar, ele é o esporte de mais baixo custo que existe no mundo. Se você, quem é brasileiro mesmo, né, não brasileiro de estufa, flor de estufa, quem é que é brasileiro que não jogou uma peladinha de futebol com uma lata amassada, por exemplo? Ou até com uma caixa de fósforo. Quer dizer, você joga, tendo um espaço, o espaço não precisa ser nenhum grande espaço, também tem isso daí, né? Para jogar futebol. Quer dizer, as condições para jogar futebol, elas são condições mínimas, 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 mínimas. O que vale no futebol não é se você tem uma bola de qualidade feita por uma empresa de primeiro plano, se você tem um gramado maravilhoso, etc. e tal. Não é isso. O que vale no futebol é a habilidade individual. É o jeito, né? É o jeito de tratar a bola ou outro objeto que substitui a bola, que acontece muito, né? Como eu falei aqui, né? Eu já vi e já joguei futebol com uma infinidade de objetos, né? O que as pessoas... Então, e nos espaços mais estranhos. Eu me lembro, inclusive, aqui uma lembrança pessoal, quando eu era bem pequeno, morava na casa da minha avó, morávamos eu e um primo meu, que também era fanático por futebol, né? Então, o que a gente fazia? Na sala da minha avó, tinha a porta da rua e tinha um vão no estilo de uma porta que dava para a cozinha, né? E a gente jogava futebol ali, né? A gente imaginava que a porta e o vão eram 2 gols de futebol e ficava jogando lá. Outra coisa, o futebol é uma coisa que tem um apelo muito grande para a habilidade individual, mas não é qualquer habilidade, não é a força. A força, em geral, é característica dos esportes das classes dominantes. O futebol não, o futebol é habilidade, uma habilidade que envolve elegância, que envolve outras coisas, que tem um grande apelo para a população, para a sensibilidade popular. Por esses motivos, ele foi se transformando no esporte popular. A gente vê, inclusive, que a presença da população negra, ou seja, da população mais oprimida, mais pobre no mundo do futebol, é muito grande, né? Quer dizer, é o futebol do povo, né? Da base da pirâmide social. É o jogo que as crianças jogam na favela, num terreno baldio ali pequenininho. Às vezes, um terreno ali que mal dá para você correr, né? A famosa pelada no terreno baldio, que o pessoal chama de campinho, é uma tradição nacional. Então eu acho que isso daí não tem apelo nenhum para os pequenos burgueses snobs que querem aparecer, que querem aparentar aí um certo valor, né? Bom, aí acontece o seguinte, quem são os heróis do futebol? São todos esses garotos pobres, né? Não tem a classe média não tem praticamente nenhuma contribuição nos grandes astros do futebol. O pessoal todo veio lá dos cafundós, né? Veja que quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, o campeão como é que se diz? O capitão do time tirou uma camisa que falava, como é que era mesmo? Era, acho que homenagem, o Cafu levantou a camiseta, acho que era em homenagem ao Jardim Irene. Jardim Irene. Quer dizer, isso aí não dá destaque. Se você é de classe média, você gosta de parecer bonitinho, você não vai querer ter um herói que é do Jardim Irene, evidentemente, né? Então isso daí piora ainda mais. Bom,
nesse futebol que vem assim das raízes populares mais profundas nesse esporte, e não só no Brasil, mundial, né? De todo o povo pobre, você vê que a seleção brasileira ela é um símbolo para a população pobre negra do mundo inteiro. Porque quando o Brasil foi jogar no Haiti, quer dizer, a situação política era ruim, Haiti ocupado e tal. Mas mesmo o Haiti ocupado, o exército brasileiro, são esses oficiais maravilhosos que nós conhecemos aí, o Heleno, etc. e tal, a seleção brasileira foi para o Haiti num golpe de publicidade do Lula na época. Era uma comoção, né? O futebol brasileiro era uma comoção, e o Haiti é o país mais pobre da América Latina, é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, nesse esporte, o que acontece? Acontece uma coisa muito extraordinária. O país que de longe, se sobressai no futebol mundial, é o Brasil. É uma coisa, para os brasileiros, né? É uma manifestação assim de orgulho. É uma manifestação de um país que sempre foi maltratado, porque o Brasil sempre foi maltratado, né? Sempre foi considerado país de negros, país de mestiço, aquele preconceito enorme e tudo mais, país pobre, povo ignorante, essa coisa toda, essa avacalhação do país. Eis que o país se sobressai naquele que é o esporte mais popular do mundo, atrai a atenção do povo pobre, não da imprensa e tudo mais. Isso daí é tudo perfumaria. Bom, e aí que acontece o seguinte, o Brasil não é o melhor futebol do mundo por causa do Pelé, não se trata disso, né? Os jogadores brasileiros, eles foram evoluindo. A seleção brasileira que ia para as Copas do Mundo, as primeiras Copas do Mundo, assim, quase que sem lugar para ficar, sem dinheiro, sem nada, era tudo uma operação tipo Exército de Brancaleone, as primeiras Copas. Os jogadores brasileiros eram extraordinários. Quando chega em 1950, o Brasil já era considerado o melhor futebol do mundo. Perdeu a Copa de 1950 por uma crise política que teve lá, parecida com a crise da Copa de 2014. Né? O que mostra que Copa no Brasil não dá certo. Tem que ficar longe da burguesia brasileira, porque a burguesia brasileira arruína o futebol, né? Na Copa de 1950 teve briga até para construir o Maracanã. Bom, também na Copa de 2014 teve briga, não vai ter Copa, desses rapazes aí de classe média. Bom, o Pelé, qual é o significado do Pelé? Né? O Pelé também não é o primeiro grande jogador negro. Antes do Pelé, o Leônidas da Silva, né, era um jogador extremamente popular. Ele jogou no Flamengo, depois veio para São Paulo, jogou no São Paulo, era um jogador muito brilhante, né? Até participou de campanhas publicitárias, criaram aí na época o chocolate Diamante Negro, que foi criado com o nome dele e tudo mais. Ele já era um jogador de grande destaque. Né? O Pelé, eu diria o seguinte, o Pelé ele é o pico dessa evolução do futebol brasileiro. Né? Do período de formação do futebol brasileiro, do período de afirmação, de consolidação. Ele é o jogador que vai ser a expressão mais acabada da qualidade do futebol brasileiro. Tem muita discussão absolutamente sem sentido sobre a questão do Pelé, mas, por exemplo, os grandes jogadores brasileiros que vieram antes dele, tipo Nilton Santos, Didi, né, Djalma Santos, outros, vários, todos eles reconheciam, porque eles eram mestres, né, da arte do futebol,
que o Pelé era meio que assim, aquela perfeição, né? Se existe perfeição no mundo, era aquela perfeição, aquele acabamento, aquela totalidade do futebol brasileiro. Um jogador que era um jogador com grande capacidade física, grande capacidade de concentração, né? Frieza em campo, um jogador extraordinariamente inteligente, porque o Pelé, acima de tudo, um jogador inteligente, é uma pessoa que tem uma cabeça para o futebol, e um artista completo do futebol, né? Ele não houve nenhum aspecto do futebol que o Pelé não fosse melhor do que todos os anteriores. Batendo falta, batendo pênalti, driblando, armando o jogo, passando a bola para outros marcarem gol, cruzando, cabeceando, matando no peito, controlando a bola, jogando na defesa, jogando no meio de campo, jogando no ataque. Um jogador perfeito. Inclusive eu vi uma frase esses dias aqui, falar em perfeito, em que eu não sei quem foi, não sei se era o Tostão e tal, que falou: se existe perfeição no mundo, a perfeição é o Pelé. Né? A gente sabe que não existe perfeição no mundo, mas eu vou dizer com toda a franqueza, do ponto de vista esportivo, né, a coisa mais... do ponto de vista geral que você vê, né, um jogador como o Pelé é quase uma expressão da perfeição. Jogador muito acima de qualquer outra coisa que a gente vê. É o cume, né, da subida e da consolidação do futebol brasileiro. E um jogador também que muita gente não se dá conta, ele modificou o futebol mundial. Muito do que existe no futebol, o futebol era um esporte com muito menos recursos antes do Pelé. Né? A Copa de 1970, por exemplo, o Pelé faz jogadas que são produto de uma enorme criatividade, que é uma característica do futebol, né? O esporte criativo, por isso ele apela também para as pessoas inteligentes, não vamos desconsiderar por ser criativo, ele apela para o povo e para as pessoas inteligentes, porque muitos intelectuais brasileiros, eles eram grandes admiradores do futebol. A criatividade do Pelé, que aparece assim com toda a força na Copa de 1970, ela mudou o futebol mundial, não há dúvida nenhuma. Né? O mundo inteiro aprendeu a jogar futebol com o Pelé. Com certeza, muito do que o Pelé fez é digamos assim, o compêndio, né? O resumo daquilo que foi feito pelos antecessores dele. Pessoas que jogaram com ele em 58, que ele viu jogar. Né? Na medida que ele era um jogador muito capaz e muito inteligente, logicamente ele foi assimilando todo o repertório, né, de futebol que havia antes. Né? Se não me engano, o Nilton Santos era considerado assim como o mestre do futebol, quer dizer, o homem que sabia tudo de futebol. Então, o Pelé aprendeu com ele. Né? Enfatizar esse aspecto. Criatividade. O futebol é o esporte que mais se aproxima de uma arte. Né? De uma arte e de uma atividade racional, né? Da inteligência. Isso apela para o povo, porque o povo não tem cultura, mas é inteligente, de um modo geral. É criativo. Então, o povo é atraído para o futebol por isso. Né? No futebol também, o futebol é um esporte que ele é nivelador, quer dizer, todo mundo pode, né, tem a sua chance. Logicamente que há pessoas que têm desenvolvem muita habilidade e outros não. Bom, eu acho que com relação ao Pelé é isso. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é mistificação e loucura e besteira, né? O fato de que as pessoas condenem. Eu vi matéria que falava assim que o Pelé
por que o Pelé não deve ser considerado assim como grande ídolo? Porque ele as declarações políticas dele não são boas, tem declaração a favor da ditadura, não lutou contra a, a, a opressão racial. Alguns levantaram até o fato que ele abandonou uma filha, quer dizer, isso daí é tudo um distracionismo. Né? Não tem nada a ver isso aí. Tem absolutamente nada a ver com nada. Nós não estamos aqui discutindo uma pessoa que nasceu muito pobre, né? Filho de uma lavadeira, o Pelé era filho de uma lavadeira, em Bauru, uma mulher negra que trabalhava lá e que se viu confrontado aí pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelo seu empenho, com um mundo que é muito complexo. Né? Aí querem que ele seja um político hábil, que saiba dizer as coisas mais maravilhosas. Ele simplesmente expressou pensamentos que ele tinha e ele também nunca teve a pretensão de ser líder político nem nada. Tá? Então, essa mania da esquerda de julgar o jogador não pelo que ele joga, mas pelo que ele pensa, então, sei lá, eu seria o melhor jogador de futebol do mundo. Não jogo nada, mas eu sou um revolucionário. Então, eu vou me colocar no lugar do Pelé, rei do futebol, pelas minhas opiniões políticas, pelo meu conhecimento político. É absurdo isso daí. É absurdo e é uma maneira de tergiversar. Né? Eu vi, só para concluir, né, me estendi bastante nessa explicação, mas eu acho que é interessante. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, do PSTU, em que o cidadão falava assim, que o Pelé é o rei do futebol, mas ele é o rei de um país racista, ele é um rei de um país não sei o quê, homofóbico. Ixi, primeiro reduzia o Brasil a nada, né? E segundo reduzia o Pelé rei da classe dominante escravocrata, essa da frente ampla que a esquerda gosta tanto. Né? Quando se trata do Pelé, aí ele é o líder da frente ampla. Mas aí a frente ampla é mostrada com maus olhos. Quando se trata de apoiar a política da frente ampla, aí eles esquecem do Pelé e vão apoiar a frente ampla. Né? Por falar em contradição. Isso é tudo mentira. O Pelé não é o rei do país escravocrata. Ele é o rei do país dos escravos. Ele não foi escolhido como grande jogador de futebol que ele era pela burguesia. A burguesia nunca gostou dele, isso é muito óbvio. Né? Logicamente que quando ele dava dinheiro para a burguesia usou. Mas ele nunca foi bem tratado no Brasil. Ele é o rei dos pobres, dos oprimidos. Aí alguém pode dizer o seguinte, bom, o fato do cara ser pobre, encontrar aí no futebol, né, um alívio, etc. e tal, seja lá o que for, não é a mesma coisa que ser revolucionário, que se emancipar, sem dúvida nenhuma. Mas aqui a gente precisa dizer uma coisa, o futebol, nesse sentido, ele não é como o pessoal fala, o ópio do povo. O futebol ele dá um alento para a população. Ele levanta o orgulho da pessoa. Ele faz com que a pessoa se sinta mais gente. O ópio não. O ópio apaga a pessoa. Né? Marx falou que a religião era o ópio do povo por isso. Porque a pessoa é um sedativo. A pessoa esquece do mundo, se desliga do mundo na religião. É um outro mundo. O futebol não. O futebol faz parte do mundo. Né? Quando um jogador como o Pelé se transforma no maior jogador de futebol do mundo, a população negra ela levanta a cabeça em função dessa conquista do Pelé. Não é, evidentemente, uma revolução, mas não é, como o pessoal fala, que é o ópio do povo. O futebol é como a arte. O futebol é como várias outras atividades humanas. Ele dá, né, uma dimensão, ele dá uma estatura para a população.
o fato do brasileiro, povo muito maltratado no mundo, falar, nós somos os melhores jogadores de futebol, esse esporte mundial, universal, de todas as populações do mundo, evidentemente um motivo de autoafirmação, não é um ópio. Né? A esquerda, nesse sentido, está totalmente equivocada. E para concluir, né, eu vi um comentário esses comentários de rede social, né, que o cidadão falava o seguinte, que o PCO dá importância para o futebol porque quer ganhar o lumpenproletariado das torcidas organizadas. Né? Aí você vê a esquerda de corpo inteiro. Um esporte, né, que é seguido por 100 bilhões de pessoas no mundo inteiro, centenas de milhões de pessoas no Brasil, é considerado um esporte do lumpenproletariado. Quer dizer, o proletariado seria quem? O estudante da USP? Seria o pessoal da associação comercial que comemorou lá o Boulos? Quem que é o proletariado? Aí a gente vê a confusão. Para a classe média, o proletariado é lumpenproletariado. Também não sei o que eles veem. Eles têm um preconceito contra o lumpenproletariado em geral, né? O lumpenproletariado é uma parte, né, do proletariado, que a gente deveria encarar isso daí de uma maneira diferente. Mas, enfim, o PCO não se preocupa com o futebol porque tem uma minoria de pessoas que se interessam por futebol. Um partido político que não se interessa por aquelas questões que dizem respeito a milhões e milhões e milhões e milhões de trabalhadores, é um partido político que vive dentro de um aquário, dentro de uma redoma de cristal. Né? E isso daí é uma boa parte da esquerda. Estou até me esquecendo, me perdoem. O Jones Manuel, que falou que era ridículo que o PCO relacionasse futebol com o imperialismo. Que mostra que ele não sabe nada do imperialismo. Futebol é dominado por empresas imperialistas. Se ele não sabe isso daí, ele não sabe nada de nada. Não sabe nada do mundo, não sabe nada de economia, não sabe nada de marxismo, não sabe nada de nada. Para ele, a luta contra o imperialismo é uma luta de palavras dentro da universidade. Não é uma luta que é uma luta contra o imperialismo que domina todos os aspectos da vida social. Pronto. Acabei. Próxima pergunta aqui, Rui, é do... Bom, primeiro agradecer aqui, reflexão sempre, muito obrigado. Por favor, como é tratado o voto nulo e branco no Brasil? Bom, pergunta, na verdade, não é só um comentário, é uma pergunta. Eu não entendi direito, né? Do ponto de vista institucional, Eu acho que é. o cálculo vai ser feito sem os votos nulos e brancos, quer dizer, o cálculo vai ser feito com o enxugamento do colégio eleitoral, que é o que acontece em vários lugares. No final, o voto nulo e branco não é considerado voto, que é absurdo, porque é um voto. Por isso que vai aparecer, por exemplo, entre votos nulos, brancos e abstenções, que compõem o colégio eleitoral, abstenção não é um voto, mas é parte do colégio eleitoral. Vai aparecer aí, né, esse é um truque da burguesia, que o cara que teve 30% dos votos teve 50%. Ele não teve 50%, ele teve 50% dos votos válidos. Quer dizer, o voto nulo, que é um voto contra esse cidadão, porque se a pessoa votou nulo, não queria ele, não queria ninguém. E o branco a mesma coisa. Vão desaparecer e a votação dele proporcionalmente vai aumentar. Agradecer aqui o Everton Máximo Pereira pelo superchat, o Corisco, que mandou aqui também o superchat, perguntando por que o presidente criou essa falsa discussão da obrigatoriedade da vacina. A esquerda caiu nessa pegadinha, já que o povo exige e precisa da vacina. Bom, isso é uma luta política, né? A direita, ela
O Bolsonaro quer atacar o Dória. A luta é entre o Dória e o Bolsonaro. Essa que é a grande realidade. A esquerda decidiu apoiar o Dória. Eu diria, inclusive, que a esquerda está fazendo um esforço gigantesco aí para eleger o Dória, uma pessoa como o Dória, em 2022. Já praticamente eles queriam entregar a liderança de todo o povo para esses governadores. Todo mundo deve se lembrar do espetáculo escandaloso que foi no começo da pandemia, a esquerda defendendo o Dória, defendendo o Witzel, defendendo todos esses fascistas aí, porque era contra o Bolsonaro e no negócio do fique em casa. Aí o Dória e todos suspenderam o fique em casa e falou: vão para a rua, tontos. Aí os tontos foram para a rua e não falaram mais nada. Fique em casa ficou na história. E a pandemia, ó, só crescendo. Agora veio a vacina. Bolsonaro falou que a vacina, primeiro criticou a vacina, aquelas loucuras de Bolsonaro e tal, e falou que a vacina não tem que ser obrigatória, que é para combater a supremacia do Dória. Da esquerda fala não, tem que ser a posição do Dória. Isso mostra, né? Se você acrescenta aí no panorama que eu pintei da direitização dessa esquerda, né? Eles estão totalmente a reboque da burguesia, da direita burguesa, da burguesia golpista. Bom, próxima pergunta aqui. Primeiro tem uma sugestão, né, do Corisco, que mandou também um superchat. Uma sugestão, um programa marxismo sobre o liberalismo político de esquerda e de direita e também liberalismo econômico. Também o superchat do Fernando Cardoso, que pergunta: gostaria que o Rui comentasse sobre as escolas militares do Paraná e sobre o pai nazista da governadora de Santa Catarina. Bom, sobre as escolas militares, nós temos denunciado incansavelmente isso na nossa imprensa, né? É uma barbaridade a escola militar. Aí não tem. O pessoal que armou todo aquele que arma escândalo por nada, por bobagem, porque fulano falou isso, porque fulano falou aquilo, não fala nada da escola militar. Por aí a gente vê como isso daí é um jogo de cena, é um distracionismo. Né? É preciso uma enorme mobilização contra as escolas militares. Tem que pedir a extinção da escola militar. Escola é escola, não tem que ter escola militarizada. Sobre a governadora, não é que ela tem um pai nazista. Ela é nazista e o antecessor dela era nazista também. A coisa só veio à tona porque o jornal decidiu provocar ela para ver se ela falava alguma coisa contra o nazismo. Aí ela não falou, que mostra que ela não está disposta a criticar o nazismo, portanto ela é uma admiradora do nazismo. E a política brasileira, de trás de toda essa bobajada da esquerda, ela está cada vez mais cheia de direitistas. A eleição foi um show de direitismo. A candidatura nossa não foi registrada em Maceió porque as instituições eleitorais estão controladas pela extrema-direita. E ninguém denuncia. Né? Aí amanhã aparece a extrema-direita dominando tudo, o pessoal fala: o povo não acorda, não faz nada e tal. Sendo que os líderes, supostos líderes do povo, não denunciam nem essas coisas elementares. O Fernando Cardoso, ele até complementa a pergunta dele, falando: gostaria que o Rui comentasse... Não, é mais para baixo. Em União da Vitória, no Paraná, foi aprovado o colégio militar com aprovação dos pais e professores. Dá para acreditar nesses resultados? Para ver onde é que é essa escola, né? Quem são esses pais, quem são os professores, como foi o processo também, o que prometeram para essa gente aí.
Bom, agradecer aqui também o superchat do Luiz Preza, superchat da Cecília Maria, comenta aqui sobre a minha situação, que o pessoal foi dito aqui. Leila Sodré também, falando, muito obrigado, falando sobre a situação aí da questão da demissão, da candidatura. Magna Famil também, muito obrigado pela contribuição, também falando sobre a questão dos direitos políticos. Nelson HKF, também muito obrigado pelo superchat. E o Antônio Cláudio Vitoriano, que manda a seguinte pergunta. Muito obrigado aqui para ele também pelo superchat. Só pude entrar agora, não sei se você comentou, mas você acha que a extrema-direita boliviana tentará uma reação mais dura? Não comentei isso aí. Eu acho que sim, mas não de imediato. Quer dizer, como é que está armado o panorama político? A direita vai procurar controlar o governo do Arce. Direita que eu digo é o Carlos Mesa, a ex-presidenta, o partido do Banzer, esses setores todos. O Arce já falou que vai fazer um governo de unidade nacional. Ele provavelmente vai fazer uma política colocando em prática uma série de exigências da burguesia imperialista no que diz respeito à economia. Quer dizer, uma política neoliberal, mais ou menos aberta, mais ou menos velada. A burguesia sabe que isso daí pode fracassar, né? E provavelmente vai fracassar, até porque essa política fracassou totalmente em todos os países. A extrema-direita, na eleição, ela, primeiro, não saiu reconhecendo o resultado, nada, apesar de que ela sabia, e talvez ela até tenha participado do acordo que deu lugar ao resultado eleitoral, mas ela procurou se manter à parte, como se dissesse, eu não faço parte disso daí, tudo mais. Organizou um protesto ali meio sem grande empenho contra o resultado eleitoral, mas ficou ali, se declarou oposição e tudo mais. Quer dizer, a extrema-direita ficou ali na expectativa, na reserva. Vai procurar se fortalecer atacando os atos do governo, explorando as deficiências do governo. E ela vai se colocar para o futuro. Os setores com os quais o Arce está aliado não são inimigos da extrema-direita. Né? Eles vão também manter, até porque a extrema-direita boliviana ela tem um lastro social grande, né? Quer dizer, ela tem um apoio importante, não sei dizer exatamente qual é o tamanho desse apoio, na burguesia de Santa Cruz, né, que já propôs, inclusive, a separação do país. Quer dizer, eles estão na expectativa para ver o que eles vão fazer aí. Eles vão se manter como oposição, vão se preservar. E a esquerda entrou no barco furado da burguesia neoliberal e pró-imperialista. Isso mostra, inclusive, o caráter reacionário dessa política, porque você vai se arriscar aí na política neoliberal que já fracassou 1000 vezes, porque é o setor mais importante da burguesia mundial. E aí você vai afundar junto com ela, e qual será a alternativa? A extrema-direita. O que seria preciso, e isso daí vale para todos os casos que nós mencionamos aqui, Chile, Brasil e tudo mais, é uma esquerda independente da burguesia, completamente independente da burguesia. Essa esquerda independente da burguesia, ela poderia fazer a mesma coisa, poderia ter uma posição paralela, não a mesma coisa, mas paralela da extrema-direita. Ela se coloca como crítica do governo. Se o governo toma medidas a favor da população, ela apoia ou apoia criticamente. Normalmente vai apoiar criticamente. Propõe a mobilização e organização do povo como única defesa contra a burguesia e a extrema-direita.
enquanto que a extrema-direita vai se organizar em milícias de extrema-direita, vai fazer propaganda dentro da polícia para conquistar a polícia. Quer dizer, nesse sentido, né, a extrema-esquerda, vamos dizer assim, poderia se fortalecer também. O problema é que a extrema-esquerda não compreende as coordenadas políticas, né? Isso é muito visível na imprensa da esquerda boliviana. Eu tomo como parâmetro o partido de extrema-esquerda mais importante, que é o POR. Está totalmente desorientado, não sabe o que está acontecendo no próprio país. E a extrema-direita, sim, sabe o que está fazendo e sabe perfeitamente o que está fazendo. Então, esse que é a dificuldade do panorama internacional. A burguesia, né, arrasta a esquerda moderada, impulsiona os setores mais direitistas dessa esquerda, os outros setores ficam neutralizados, olhando para o céu, a extrema-direita se organiza, explora as deficiências da coligação da Frente Ampla, e a extrema-esquerda está mais perdida do que um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Agradecer a Tânia Sarapo, que mandou um super sticker, muito obrigado. O Luan Rocha mandou um super chat perguntando o seguinte: como o socialismo seria viável no Brasil, tendo em conta que o mundo ao redor é dominado pelo imperialismo? Não seríamos atacados como a Venezuela? Eu acho que o exemplo melhor para essa pergunta não é a Venezuela, é a Rússia. A Rússia fez a revolução, foi atacada por todo o imperialismo mundial, essa maravilha democrática que a gente conhece. A Rússia foi invadida por 14 exércitos estrangeiros e a Inglaterra, a França e os Estados Unidos financiaram os exércitos contra-revolucionários dentro da Rússia, impulsionaram a guerra civil. Eles gostam de falar da matança do Stalin na Rússia, mas eles não falam da matança que eles promoveram através da guerra civil, onde morreu 5 milhões de pessoas. E eles foram derrotados, né? Eles foram derrotados porque o povo, o camponês, que era a maioria da população, queria defender a reforma agrária. Eles falaram, não vamos, vai voltar o latifundiário de jeito nenhum. Ia defender a reforma agrária. Os trabalhadores que haviam expropriado os patrões também não queriam devolver as fábricas, então eles ganharam porque o espírito revolucionário do povo era muito forte. Em segundo lugar, eles ganharam por causa da solidariedade internacional, né? Houve muito boicote a essa guerra civil nos próprios países. Foi uma guerra civil difícil, mas eles derrotaram o imperialismo. A Venezuela, ela enfrenta muita dificuldade, primeiro que é um país bem menor, lógico, mas isso não seria motivo para ela não enfrentar. O problema é que o governo venezuelano não expropriou a burguesia. E isso daí torna ele um governo muito frágil. Se houver uma invasão, uma ameaça militar, a grande defesa do governo da Venezuela seria expropriar os capitalistas. Se não fizer isso daí, ele vai ter que lutar contra o que já está acontecendo, né? Contra o imperialismo e contra a burguesia, quinta coluna dentro, cavalo de Troia dentro do próprio país. Vamos agradecer aqui a Donise Meirelles, que comenta: viva o PCO e sua luta incansável, é a única esquerda revolucionária do país. Luan Rocha mandou outro superchat falando também aí da situação da demissão e da questão dos direitos democráticos, muito obrigado. Lenise Arneiro Teixeira: Rui, nas suas aulas de marxismo você diz que a revolução deve vir dos países desenvolvidos. O que nós aqui no Terceiro Mundo podemos fazer para acelerar o processo? Não é que a revolução deve vir dos países desenvolvidos. Ela pode... Aqui o próprio Trotsky tem uma frase que é o seguinte: a revolução pode começar em países não desenvolvidos, como é o caso da Rússia, mas só pode se completar nos países desenvolvidos.
Quer dizer, se nós fazemos aqui, se os brasileiros fazem uma revolução, acabam com a burguesia aqui, eles estão dando uma grande contribuição para a Revolução Mundial. Não há dúvida nenhuma. Né? Como os russos deram, como os chineses deram e tudo mais. Só que nós temos que entender que a revolução só pode ser completada, só pode ser efetivamente desenvolvida e concluída nos países desenvolvidos. Mas quando você tem uma revolução no Brasil, por exemplo, essa revolução vai abalar os Estados Unidos. Não há dúvida nenhuma disso. E vai abalar muito, ainda mais na situação atual de debilidade, né, do imperialismo norte-americano. Próxima pergunta, aqui já chegando no finalzinho. Agradecer o superchat da Reflexão Sempre, que diz o seguinte: Rui, faz um especial na Zona do Agrião. Também o superchat do Elcio Vaz, ele diz: sou PT, mas admiro a coerência do PCO. Luiz Preza mandou um super sticker, muito obrigado. Juliano Lopes mandou aqui um superchat dizendo: Pelé é o rei do país dos escravos. É isso aí. Fabrício Caldeira mandou um superchat também. Roberto França atualizou seu status de membro do canal, muito obrigado. Agradecer então todo mundo que contribuiu com a gente. Eu vou fazer então aqui a última pergunta do dia de hoje aqui, que é o seguinte. A pergunta é a seguinte, deixa eu só me ajustar aqui, porque tem bastante pergunta, eu vou ter que escolher uma, né? Então, vamos lá. Do Antônio Marcos Ramos de Oliveira. Qual a política do PCO para o campo? Já se buscou dialogar com o MST no sentido de unir campo e cidade na luta contra o golpe na atualidade? Um abraço, admiro muito a luta desse partido. Nós do PCO? Sim, nós, em todos os lugares onde seja possível, nós trabalhamos junto e nós apoiamos os trabalhadores, o movimento do MST, né? Recentemente nós estivemos junto com eles aí na Bahia numa desocupação extremamente violenta que teve, nós tivemos o tempo todo lá. Não é só com o MST, nós também, na nossa imprensa aqui, nós temos apoiado os ataques contra a LCP, Liga dos Camponeses Pobres, né? Nós apoiamos e procuramos trabalhar junto com todos os movimentos de luta dos trabalhadores, sem nenhuma exceção. Essa daí é uma política sistemática nossa, é uma questão política de princípios. Deixa eu só aproveitar, essa é a última pergunta, deixa eu só aproveitar que tem um cidadão que falou aqui no chat que o Pelé é fascista. Não tem nada a ver isso aí. Ele não é político, ele não faz parte de nenhum movimento político. Mesmo que ele fizesse, a gente teria que ver isso aí de um ponto de vista concreto, né? Volto a insistir no seguinte, muita gente que condena o Pelé, o Neymar e outros jogadores de futebol pelas suas opiniões políticas retrógradas, que eles muitas vezes têm, não condena os políticos retrógrados pelas opiniões que têm. Mas o Pelé é um jogador de futebol. É nessa qualidade que ele é encarado pela população, não como político. Ele não é uma pessoa que vai lá e convence o povo, né, de que tem que votar nele porque ele vai transformar aí a Guarda Civil Metropolitana em anjos da igualdade social, que é uma bobagem, uma mentira, uma falcatrua contra o povo. O esquerdista apoia essas mentiras de um político profissional, como é o caso do Boulos. Agora, vem um homem que saiu lá do setor mais pobre da população, volto a insistir, o Pelé, a mãe dele lavava roupa, era uma negra que lavava roupa para sustentar o filho. Ele era um homem público, um homem pobre, ele não frequentou a universidade, nada.
ele se viu confrontado aí com um monte de coisa. Os jogadores de futebol sofrem pressão da burguesia e eles não têm, muitos deles não têm politização suficiente para ter uma posição correta. Alguns são conservadores mesmos, em opinião e tudo mais. É um mundo confuso, mas isso aí não muda nada, né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo para ver como o pessoal é totalmente sem noção. O que dirão, né? Vou até aguardar aqui, vou deixar aqui a pergunta para obter uma resposta. O que dirão os identitários aí que apoiam o Muhammad Ali, né? Acham que ele é um grande esquerdista em relação ao Pelé, que não falava muita coisa do negro. Falava alguma coisa, mas não falava muito. O que diriam se eles soubessem que esse cidadão, que é muçulmano, que era parte, eu não sei até quando ele foi parte dos muçulmanos negros, mas na época que ele ficou mais famoso, ele era parte dos muçulmanos negros. Que os muçulmanos negros consideravam que a mulher era a principal propriedade do homem negro. Vamos derrubar aí a imagem do Muhammad Ali, porque ele teve essa opinião? Porque aqui tudo é na base da opinião, né? Se vem um grande capitalista e fala assim, não, eu sou favorável ao negro, vou dar um empreguinho aqui para o negro e tal, que lindo e tal. Não tem importância que ele é um verdadeiro escravagista. Agora, se vem um cidadão que não é empresário, não é político, e fala uma bobagem aí, esse tem que ser totalmente destruído. E depois, companheiros, volto a insistir, né? O cidadão que condena o Pelé, que não é político, apoia político que não é Pelé. E que é muito mais direitista do que o Pelé. Veja a questão da frente ampla. O pessoal do PCdoB quer ir em frente com o Dória. O Dória é um fascista. E aí? Vamos condenar todo o PCdoB, falar que eles não são de esquerda, né? Por que não? Se é assim, por uma opinião. É ou não é? Bom, com isso... É isso aí. Bom, queria agradecer, então, todo mundo que contribuiu. Chegaram, acho que mais 2 superchats aqui, ou um, acho que da companheira Donise Meirelles, que tira um sarro aqui do pessoal que fica falando que comunista não trabalha, falando que o companheiro Rui fica só lendo poesia, mas ela tá brincando aqui porque surgiu esse debate no chat, né? Queria agradecer, então, todo mundo que participou do programa, que contribuiu com a gente. Lembrar que semana que vem, aos sábados, a gente está de volta aqui na Análise Política da Semana, às 11h30 da manhã. Lembrando também que o companheiro Rui tem programas aqui na Causa Operária TV toda segunda-feira, às 13 horas ao vivo, o programa Marxismo. Nas terças-feiras, o programa Análise Política na TV 247, a partir das 16 horas, ao vivo, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Nas sextas-feiras a gente tem Análise Internacional, às 14 horas ao vivo, e toda quinta, às 5 horas da tarde, na live das 5, no DCM, o companheiro Rui está lá também na TV do DCM. Então, agradecer a todo mundo que participou, muito obrigado. A gente se vê no sábado que vem em mais uma Análise Política da Semana. Muito bom sábado para todo mundo e até mais.